Aleluia. Louva a Deus pela vida do pastor Antônio, que confiança a nós depositada. Louva a Deus pela vida do meu amigo Dadiel, ele que nos fez o convite já há bom tempo e não foi possível a nossa estada aqui, mas tudo no tempo de Deus acontece. Louva a Deus pela sua vida, Dadiel, de todos os irmãos deste santuário, que é a casa do Senhor, aqui na comunidade do Condado do Norte. Louva a Deus pela vida do nosso irmão, ouvindo, cantor, é uma bênção que Deus colocou do nosso lado para estar evangelizando no norte de Minas. Louva a Deus pela vida da minha irmã Lia, primeira vez que a irmã Lia sai conosco. E eu tenho certeza que é a primeira de muitas irmãs. Amém. Porque o nosso Deus é fiel. A minha esposa, esta mulher de fibra, sempre disposta a estar evangelizando, e que Deus continue derramando esta unção e esta energia em você, Cris, para continuar nos auxiliando. Glória a Deus. Trago a saudação do meu pastor, Fabiano, pastor Antônio, a toda esta igreja, e dizer aos irmãos que a nossa alegria é muito grande, porque já viemos aqui ao condado diversas vezes, a trabalho. Eu creio que a maioria aqui já me viu por aí. Os irmãos, boa parte dessa igreja esteve recentemente em Vazalândia e tiveram contato, nos viram ali. Mas eu queria saber se tem alguém aqui, que nunca me viu. Tem alguém que nunca me viu? Tem uma irmã? Tem mais alguém? Eu gosto da sinceridade. A irmã que nunca me viu, no final do culto eu vou fazer uma oração especial para a irmã, com a permissão do Antônio, o nosso pastor. Aleluia! E Deus vai devolver a visão para ela. Porque já tem meia hora que nós estamos aqui e ela nunca me viu, pastor. Mas que Deus devolva essa visão para ele. Amém? Amém. É só para quebrar o ritmo. Vamos para a palavra, irmãos? Todos encontraram? Amém. Lucas 1,37. Quem encontrou pode ler. Está escrito: porque para Deus nada é impossível. Você ouviu? Porque para Deus nada é impossível. Aleluias. Meu irmão, não tem nada difícil para meu Deus. O impossível é algo que não existe no dicionário de Deus. O impossível existe para mim, existe para você, existe para o ser humano. Mas eu sirvo um Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que você imaginar, Criador inclusive das potestades, porque você pode ler em Colossenses 1,16, que até as potestades foram criadas por Deus, para a adoração do nome dele mesmo. As potestades, ou seja, o diabo e todo aquele que está com ele foi criação de Deus, para a adoração do nome de Deus. Não existe nada que não se curva a Deus. Verdade, Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Romanos 8,32 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Deus. Eu quero saber se essa igreja ama a Deus. Você ama a Deus? Então nada nem ninguém vai te segurar. Porque se você está com Deus, Deus está contigo e Ele faz tudo acontecer na tua vida para a honra e glória do nome dele. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, talvez você vai dizer: pregador, você não me conhece, você não sabe a luta que eu estou passando. Ei, eu estou te dizendo que o Criador dos céus e da terra pode fazer qualquer coisa para trazer
existência as coisas que não existem só para provar que Ele é Deus e que Ele pode fazer. É embasamento bíblico. É só ler o Gênesis. Capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aleluias. No versículo 6 ele disse, haja uma separação entre a expansão e as águas, e houve o céu e as águas. Você vai lendo que Deus foi trazendo tudo à existência, o que não existia, só para manifestar a glória dele mesmo. Aleluias. Porque para Deus nada é impossível. Todas as coisas é possível a Deus. Quando você está com Deus e Deus está com você, a transformação acontece. A bênção vem e a alegria ela é irradiante no seu coração continuamente. E é esse Deus que faz qualquer coisa acontecer para a honra e glória do nome dele mesmo, que nos trouxe aqui hoje para dizer para a igreja que existem alguns limites para o ser humano. Eu sou limitado, você é limitado, o pastor é limitado, mas para o nosso Deus não existe limite. Para o nosso Deus não existe limite. Ele pode fazer qualquer coisa acontecer. E eu vou te mostrar que existem coisas que acontecem em nossas vidas por causa da nossa incredulidade. Tem coisas que acontecem na nossa vida por causa da nossa frieza espiritual. Tem coisas que acontecem na vida do ser humano porque o ser humano não tem fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus disse, se tivermos fé, pedirá tudo ao Pai e Ele nos fará acontecer. Aleluias. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos aproximar mais de Deus e pedir a Ele esta força, esta energia para superarmos as dificuldades deste mundo. O mundo jaz no maligno. O maligno domina o mundo. Mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos cidadãos do céu. Glória a Deus. Por isso nós vamos ser vitoriosos aqui. Estando com Jesus em nossa vida, nós somos vitoriosos. Não importa a luta, não importa a labuta, a dificuldade, você é vitorioso com Jesus, estando no céu. Aleluias. Aleluias. Mas existem alguns limites que chegam até nós e dificultam a nossa ação. Por exemplo, começou a chover. Hoje, o dia todo chovendo, não sei se aqui também. E nós participamos de um culto de batismo ali em Guazalândia, agora à tarde. Foram 21 almas que desceram as águas batismais. Porque o nosso Jesus continua salvando. O nosso Jesus nos chamou não para ficar adorando dentro das quatro paredes, não. Ele nos chamou para levarmos o Evangelho a toda criatura que está lá fora, que não conhece Jesus e que precisa vir para a presença dele, para a gloriosa luz dele mesmo. E é isso que compete a mim, compete a você, compete a todos nós, levarmos este Evangelho àqueles que ainda não foram alcançados. E eu glorifico a Deus porque Ele tem nos dado esse privilégio de poder estar cooperando com o crescimento do reino dele. Mas a chuva continuou, passou o batismo, e agora nós nos preparamos para vir adorar a Deus juntamente com os irmãos desta igreja. E confesso que desde aquele dia, irmão Dagel, eu tenho orado a Deus, pedindo, Senhor, nos ilumine, nos dê graça para falar com a tua noiva que está ali no condado. E ele tem me dito, fala para aquela igreja, fala para aqueles irmãos, fala para aqueles servos que não tem limite. Oh Deus, glória a Deus. Senhor. Para Deus não existe limite. Talvez você chegou aqui dizendo, mas a minha luta é muito grande. Oh Deus. Não existe limite para Deus. Aleluia. Porque para Deus nada é possível. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. É, Senhor. Na Bíblia nós vamos
personagens tiveram limites. Oh, Deus. Limites de forças físicas. Mas Deus agiu na vida deles e eles foram vitoriosos. E o mesmo vai acontecer com você. Aleluia! Talvez você esteja Glória a limitado. Deus. Limitado a alguma ação humana. E eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você que você vai passar, você vai vencer, porque o dono de tudo está contigo. Aleluia! Eu queria citar diversos personagens bíblicos que encontraram com seu limite na vida e Deus deu a vitória. O limite de Sarai era a esterilidade, a velhice. Deus abriu a madre daquela mulher. Ele deu um filho chamado Isaac. Aquela que não podia gerar. Na juventude não pôde. Mas na velhice ela gerou e teve um filho chamado Isaac. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. E aquele menino cresceu. E quando ele chega aos 14, 15 anos, Deus agora chama Abrão, que se transformou em Abraão, e fala para ele: filho, eu quero um sacrifício. Eu imagino que Abraão disse na hora: sim, Senhor, farei o sacrifício que o Senhor quiser. E Deus diz: Abraão, eu quero teu filho Isaac. Imagina agora o limite de Abraão, pastor, porque ele estava feliz, ele estava sorridente. Mas agora Deus pede aquele menino em sacrifício. Abraão não titubeou. Abraão não quis voltar atrás. Ele foi sacrificar o Isaac. Porque ele confiava no Deus. Eu vim dizer para você que está assim no meio triste, amedrontado. Será se Deus me deu e agora Ele quer que eu faça? Será se eu posso? Ei, se foi Deus que te deu, confia nele que Ele pode multiplicar a tua vida. Porque esse medo de cooperar na obra, de se entregar na obra e fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! O limite de Abraão era sacrificar Isaac, irmão. Mas Deus providenciou o cordeiro e não foi preciso sacrificar aquele menino. Aleluia! Porque o nosso Deus, Ele é assim. Às vezes Ele nos pede uma prova de fé e nós duvidamos: será se posso fazer? Às vezes nós temos essa tendência de não confiar nos profetas. O profeta vem, entrega a palavra e a gente duvida. Duvidou, perdeu a bênção. Porque com Deus não pode ter dúvida. A certeza absoluta que é Ele que está no controle de todas as coisas. Aleluia. É mais alguém que teve um limite? Jonas. Deus chamou Jonas e disse: Jonas, vem cá, meu filho. Vai na cidade de Nínive e prega a palavra que eu estou ordenando. Jonas até levantou e saiu para ministrar a palavra. Mas no caminho ele foi pensando: a cidade de Nínive tem um povo sanguinário, um povo mau. Se eu falar de Deus lá, eles vão cortar o meu pescoço. Eu não vou lá não. E aí ele mudou o destino. Comprou uma passagem com destino para uma cidade diferente, como se fosse possível fugir de Deus. No caminho, os irmãos sabem, aconteceu a tempestade, porque Deus mandou a tempestade lá para dar uma sacoleada naquele navio. Não era para afundar o navio, era só para dar um sacolejo. E é o que aconteceu. Ele foi lançado nas águas. E quando ele foi lançado nas águas, o peixe grande tragou Jonas. E agora ele foi suplicar, pedir misericórdia. E Deus fez com que aquele peixe o lançasse na praia. Aleluia. Dias depois, Deus diz para ele: Jonas, vai lá, prega a minha palavra. Agora ele foi. Às vezes acontece conosco. Deus nos dá uma ordem: fala com aquela pessoa que está do seu lado, com meu amor.
Falam do meu filho Jesus. E a gente não fala, a gente se acovarda. Aleluias. E aí Deus começa a puxar a rédea na nossa vida. Aí vem uma doença que você não sabe o porquê. Aí vem uma dificuldade que você não sabe porquê. Deus te dizendo que sem Ele você não vai a lugar nenhum. E se Ele disser para você vai, você vai. Porque com Deus não se brinca, irmão. Deus mandou, está mandado. Aleluia. Eu estou me lembrando, 2015. 5 de janeiro de 2015. Aleluias. Eu dirigi uma igreja na cidade de Ibiracatu. E naquela oportunidade, Deus envia o pastor regional nosso. E quando o pastor chega, a norma da igreja é você imediatamente transferir o microfone para o pastor. É assim, não é, pastor? Mas com Deus é diferente. E quando aquele pastor chega, antes de eu passar o microfone para o pastor César, Deus diz no meu ouvido, Eclesiastes 3. Eu era novo na fé, 1 ano apenas dirigindo a igreja, não conhecia a Bíblia ainda. Imediatamente eu folhei a Bíblia, Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de nascer, tempo de morrer. E eu disse, eu estou ficando maluco. Eu não posso ler esta palavra para passar para o meu pastor regional. Festa em todo lugar, alegria. E eu falar de morte, não vou falar. Na mesma hora o Espírito Santo soprou aqui, Provérbios 16, 1. Eu não conhecia a palavra, mas eu fui lá imediatamente e conferi. A preparação é do homem, mas a resposta da boca vem de Deus. Aleluia. Eu li esta passagem e entreguei o microfone ao pastor. Ele assumiu os trabalhos, dirigiu e ministrou a palavra. E nós fomos embora. 15 minutos depois que eu estava em Varzalândia, veio a notícia. O sogro do pastor César foi recolhido às 8 da noite em Brasília de Minas. Ou seja, Deus enviou o pastor lá com a sua esposa e queria me usar para confortar aquela família. E eu negligenciei a palavra. Eu não entreguei aquilo que Deus havia mandado. Isso era numa sexta-feira. Passou o sábado. Eu fui lá pedir perdão ao pastor. Pedi perdão à irmã Viviane. Pedi perdão a Deus. E no domingo eu retornei a Ibiracatu para um culto à noite, como esse aqui. E naquele momento eu vi que havia 2 irmãs diferentes, porque o pastor conhece as suas ovelhas. E quando eu vi aquelas 2 irmãs diferentes, eu disse à minha esposa, vai lá e vê quem são essas irmãs que estão nos visitando. Ela foi lá, pegou o nome das irmãs e me trouxe. E quando ela me entregou aquele papel, que eu li o nome das irmãs, o Espírito Santo mais uma vez disse aqui, dá oportunidade. E eu dei a oportunidade para aquela irmã. E ela veio cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ela pegou o microfone e diz assim, pastor, olha, eu sou de Ibiracatu, mas há 20 anos eu fui embora daqui, resido em São Paulo. Lá eu me converti. E agora o meu pai está doente. E eu vim fazer uma visita. Era para eu ter ido embora ontem, sábado. Mas alguma coisa me segurou aqui. E eu estou indo embora amanhã, segunda-feira. E eu não estava disposta a vir na igreja hoje. Mas Deus mandou eu vir nesta igreja. Trazer um recado. Eu não sei para quem é, disse ela. Mas Deus manda te dizer que quando eu mandar falar, você fala. Porque a obra é minha, a obra é sua. Aleluia! Aquilo foi como um tapa de Deus no meu ouvido. Porque às vezes eu obedecia aquilo que Deus queria que eu fizesse.
Aleluias. Aleluias. Oh, Deus. Ela entregou o microfone. Eu confessei à igreja. E mais uma vez pedi perdão a Deus. Senhor. E de lá para cá, irmãos, o que Deus tem mandado eu falar, eu falo. Às vezes Deus manda a gente falar umas coisas duras. E as pessoas imaginam que é do homem. Oh, Deus. É porque ainda não tem intimidade com o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Porque quando Deus mandar, Ele cumpre. Quando Deus determina, acontece. Aleluias. E hoje, a palavra é essa. Para Deus, nada é impossível. Aleluia. Para Deus, nada é impossível. Verdade, Deus. Eu te falei de alguns personagens bíblicos que enfrentaram o limite enquanto estiveram na terra, mas saíram vitoriosos. Mas eu quero te falar de um outro personagem bíblico que foi o maior de todos e que também teve o seu limite na terra. Eu quero te falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus, enquanto esteve aqui, Ele também teve o seu limite. Porque na condição humana, Jesus era 100% homem, sim ou não? Sim. Aleluias. Ele só teve mãe. Então ele era 100% homem. Mas, na condição divina, Jesus era 100% Deus. Aleluias. Na condição humana, Jesus teve fome. Aleluias. Mas, na condição divina, Ele diz que Ele é o pão da vida. Para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Na condição humana, Jesus teve sede. Aleluias. Mas na condição divina, Jesus diz lá no livro de João que Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Oh, Deus. Na condição humana, Jesus cansou. E aí Ele teve que se descansar na proa de um barco. Mas na condição divina, Jesus diz lá em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, glória. Aleluia. Na condição humana, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Sim ou não? Sim. Apocalipse vai dizer que na condição divina, Ele virá buscar a igreja montado no cavalo branco e saindo da sua coxa. Aleluia! Na condição humana, Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Oh, Deus. Mas na condição divina, Ele recebeu uma coroa de glória. E o seu reino é para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Na condição humana, Jesus foi chicoteado, Oh, Deus. crucificado, julgado, crucificado, morto e sepultado. Mas na condição divina, Apocalipse diz que Ele virá para julgar a todos, grandes e pequenos. É, Senhor. E todo joelho vai se dobrar perante Ele. Verdade. E mais, na condição divina, Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Mas qual foi o limite de Jesus, pregador? O limite de Jesus foi a crucificação. Porque agora Ele morre. 3 dias Ele fica no seio da terra. O limite de Jesus foi a morte. Mas o nosso Deus, a qual para Ele nada é impossível, o ressuscitou dos mortos para trazer à existência esta igreja abençoada aqui no Governo, trazer esses irmãos para a gloriosa presença de Jesus Cristo, glória, para aleluia. dizermos que Jesus é o grande Salvador da humanidade e que para Deus Glória a nada Deus. é
Jesus que abençoa e vai levar para a eternidade, que está aqui no nosso meio neste momento. Glória a Deus. Porque ele diz lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49: estou indo ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, e ele vos fará saber tudo quanto for necessário a respeito do Pai. Ele estava falando do Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que está pairando sobre esta igreja. Glória É a o Deus. Espírito Glória. Santo de Deus que nos trouxe aqui. É o Espírito Santo de Deus que está dizendo no teu coração: não se preocupe, porque Deus está contigo nesta Glória casa. a Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que está movendo em você neste momento. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, Deus de glória. Jesus ficou Louvado ainda é o nome, 40 dias na face da terra. E aí, ele se apresenta às duas Marias que foram ao túmulo. Depois ele se apresenta àqueles apóstolos que estavam a caminho de Emaús. Depois ele se apresenta no meio dos apóstolos que estavam reunidos na porta fechada, com medo dos judeus mandar matar eles também. Tomé não estava naquele momento. E Jesus aparece no meio deles. E agora a alegria toma conta. Porque quando Jesus aparece, a alegria é irradiante. E eles ficaram maravilhados. E Jesus sai. Ao sair, chega Tomé. Os apóstolos dizem: Tomé, o Mestre ressuscitou, ele esteve aqui conosco. Tomé diz: se eu não colocar minhas mãos no cravo na mão dele, eu não creio que ele ressuscitou. Passa uma semana. E agora eles estão ali novamente reunidos. E Jesus vem no meio deles e diz: a paz seja convosco. Todos ficam maravilhados. E Jesus vai a Tomé e diz: Tomé, toca aqui no cravo da minha mão. Tomé se joga no chão e diz: Senhor, agora eu creio que o Senhor ressuscitou. Agora eu creio que o Senhor vive para todos sempre. Oh Deus. Poderoso. Jesus diz: Glória. Tomé, Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Aleluia. A igreja do Condado é bem-aventurada. A igreja do Condado é bem-aventurada porque crê na ressurreição de Jesus Cristo. Grande Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Você é bem-aventurado porque você crê na ressurreição deste Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Neste período que Jesus fica ali, ele vai dar instruções aos discípulos. E agora no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão a todos vocês. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. E em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Aleluias. Bênçãos para quem serve Jesus Cristo. Bênçãos colocadas sobre a igreja. Bênçãos que estão aqui hoje para abençoar vidas. Bênçãos do Espírito Santo que está sendo derramado aqui hoje para transformar corações, para fazer com que você alcance a tua graça, a tua vitória. Bênção de Jesus Cristo que está neste lugar para fazer a diferença acontecer na tua vida. Aleluia! Grande Deus. Aleluia. Aleluia! Oh Deus poderoso. E agora que Jesus diz isso, Ih, meu Deus. agora os discípulos Aleluia, Jesus. chega o tempo de Jesus ir aos céus. Deus de Israel. E Jesus vai sendo elevado às nuvens. Deus de Isaac. Deus de Atos dos Abraão, Deus Apóstolos, de capítulo Jacó. 1, vai dizer que Aleluia, Jesus. os apóstolos ficam observando.
E Jesus vai subindo. Sim, meu Deus. E os apóstolos observando, Jesus subindo, subindo, subindo. Senhor. Quando ele chega às nuvens, Louvado é o teu nome, Senhor da e os glória. apóstolos observando, Santo, aparecem Santo, dois Santo anjos. Israel. E se coloca ao lado dos apóstolos e diz: É, Senhor. varões galileus, por que estáis a olhar para o alto? Este Jesus que vocês viram ser recebido nas alturas, ele há de voltar. Jesus vai voltar para buscar um povo abençoado na face da terra. Jesus vai voltar para buscar aquele que faz a vontade dele. Jesus vai voltar para buscar aquele que tem intimidade com ele. Jesus vai voltar para buscar aquele que abandonou o pecado e está se entregando verdadeiramente a ele. É para esses que Jesus está voltando. Aleluia. Deus tremendo. Jesus está voltando. Santo, santo, santo é o Senhor da glória. Aleluia. Oh, Deus santo, Deus Há poderoso. cerca de 40 Louvado dias por todos. atrás, eu visitei um irmão ali em Nova Zelândia, e naquela oportunidade havia um moço da comunidade do Tanque, aqui de São João da Ponte. Não sei se os irmãos aqui conhecem a comunidade do Tanque. O senhor conhece? O senhor pode confirmar essa história que eu vou estar contando aqui. Diz que lá havia um cidadão que tinha um carro de boi, a qual o carro de boi desapareceu à noite. E no outro dia de manhã, o cidadão procurou o carro e não estava debaixo do pé de piqui. E o interessante é que não havia rastro daquele carro de boi. E todos sabem que um carro de boi é pesado. Quando se puxa, fica a marca. E aquele moço chamou a esposa. E a esposa veio. E também constatou o carro de boi não está. E agora eles ficaram preocupados. O que acontecera com o carro de boi? Então, chamou os vizinhos. Os vizinhos vieram observar. Realmente o carro de boi desapareceu. E agora ficou aquela incógnita no meio daquela comunidade. E foi chegando mais pessoas. E todo mundo dizendo como que o carro de boi desapareceu. Dali a pouco apareceu um garotinho. O garotinho olhou para cima do pé de piqui, e estava o carro de boi de pendurado lá. Observe. Todos os adultos estavam procurando cabisbaixo, olhando para cima. Mas quando aquele criancinho olhou para cima, ele viu o carro lá. Alguém foi lá durante a noite, amarrou uma corda, içou aquele carro e pendurou. Depois içou também o eixo e deixou de pendurar. E ali Deus me deu esta palavra: que nós precisamos estar olhando para o alto. Nós, servos de Deus, não devemos estar olhando para as coisas da terra. Devemos estar olhando para o alto, assim como aquela criança olhou. Porque, irmãos, a palavra diz que quem não se transformar como uma criança não verá a glória de Deus. Então a palavra é revelada. Precisamos estar ligados nas coisas do céu. Assim como os apóstolos ficaram observando, aguardando a volta de Jesus, nós no século 21 também devemos estar ligados no céu, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa salvação, é de lá que vem a nossa bênção. É do céu, é do céu, é do céu, é do céu que vem a salvação. Glória, glória, glória a Deus. Glória, Pai. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Pai. Capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Agora aqueles irmãos chegam ali e vão ficar reunidos, clamando, pedindo, suplicando. Suplicando o quê? A promessa de Jesus que viria do alto. E eles oram um dia, 2, 3, 4 e nada acontece. 5, 6, 7, 8, nada acontece. 9 dias orando e nada acontece. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Eu não sei há quanto tempo você tem pedido alguma coisa a Deus. Mas não desista. Continue orando.
Continue apresentando a Ele, porque uma hora o céu se abre e o milagre acontece. E quando chegou no 10º dia, a Bíblia diz que de repente veio um vento veemente e línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça daqueles crentes. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E esse Espírito Santo de Deus está aqui para fazer coisas grandes na sua vida. Com a permissão do pastor, eu gostaria de orar pela igreja. Amém? Vão ouvindo, louva? Enquanto nós vamos estar orando pela igreja. Se alguém quiser a oração com a imposição de mãos, não se acanhe, pode vir à frente. E nós vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Esse Jesus que é extraordinário. Esse Jesus que é bondoso. Esse Jesus que é bondoso, misericordioso. Esse Jesus que traz à existência as coisas que não existem, para provar que Ele pode fazer essas coisas. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Quem tiver com Aleluia. Deus, saia daqui com a certeza Deus de que não há poder. outro igual.